Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Inicio com você, prezado ouvinte, nesta manhã de quinta-feira, dia de adoração, mais um momento orante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando nós pensamos na Eucaristia, que é o sacramento do corpo e do sangue do Senhor, através das espécies do pão e do vinho consagradas na Santa Missa, nós pensamos também nesta união da Igreja, união dos cristãos, nos mesmos sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar você a rezar pelos católicos perseguidos na China comunista. Nós tivemos, nesse dia 21, a prisão de um bispo, 7 padres e 13 seminaristas. Isso está no site Aleteia, que é um site de notícias católicas pelo mundo afora. Na verdade, a grande mídia nem fala disso. Esse bispo tem o nome de Dom Zhang, foi nomeado por São João Paulo II em 1991. E desde lá ele tem sido tremendamente perseguido por este sistema chinês, que é um sistema ditatorial. Na China nós temos uma ditadura, não há liberdade na China, nem liberdade de imprensa, nem as pessoas são livres. Então o povo chinês sofre muito desde a década de 40, quando foi instaurado o comunismo naquele grande país. Os cristãos passaram a ser perseguidos, não obstante todas as tentativas que o Papa tem feito para sanar essas dificuldades, cedendo ao próprio governo chinês algumas condições para a nomeação dos bispos, para ver se para a perseguição, mas isso nunca é observado. Aliás, não se confia em nenhuma ditadura, seja ela de qual matriz ideológica. E a ditadura chinesa é uma ditadura muito pesada, que persegue realmente o seu povo. Não há liberdade na China, apesar de ter havido todo esse crescimento econômico, mas o povo não tem liberdade, como nos outros países onde se instaura as ditaduras, e sobretudo a ditadura comunista, que é muito dura, que é muito violenta e não cede geralmente aos cristãos. Isso aí em Cuba também, a igreja sofreu muito e sofre até hoje. Na Coreia do Norte é proibido, se tem cristãos às escondidas com muita dificuldade, e por aí vai. Então quero pedir que nós rezemos por esses nossos irmãos que sofrem. Os católicos têm visto estas atrocidades na China, a destruição de igrejas, a retirada da cruz das nossas igrejas. É um sofrimento muito grande. E é bom lembrar que na China há uma abertura muito grande do povo à fé cristã. É um terreno muito fértil para a evangelização. O problema é a ditadura, é a perseguição que se faz não só à Igreja Católica, mas aos cristãos em geral naquele país. É muita dor, muito sofrimento, e nós precisamos também fazer as nossas orações pelos cristãos perseguidos, tanto na China quanto em outros lugares, onde as pessoas são mortas, são execradas, porque elas creem em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a fé cristã, ela é algo tão profundo
tão libertador que todos os ditadores ao longo da história têm esse receio do cristianismo, porque a fé cristã nos leva a obedecer mais a Deus do que aos homens. E a fé, ela inquieta, porque nosso Senhor trouxe ao nosso coração esta profunda liberdade. E onde os cristãos vivem, onde os cristãos professam sua fé, vem junto esse senso de serem livres e fiéis em Cristo. E isso geralmente desagrada, causa desconforto nesses totalitarismos. Que Deus ajude que o mundo vá se libertando destas práticas de perseguição à fé, de perseguição à religião, de perseguição à liberdade das pessoas. Que o Senhor nos ajude a viver esta profunda comunhão com aqueles que sofrem na nossa igreja em diversos lugares do mundo e agora especificamente na China comunista. O evangelho desta quinta-feira é de Marcos 10, 46, 52. É um texto tão bonito que fala da cura do cego de Jericó. Ao final diz assim: o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O cego recebe a cura pelo dom da sua fé, ele crê que no nome de Jesus há um poder para curá-lo e ele se levanta da sua condição de cego, vai até Jesus e recebe a cura e sai feliz pelo caminho, seguindo a Jesus. O cego não volta para casa, ele não volta para o seu ambiente familiar, ele segue Jesus, ele integra-se à família de Cristo, os discípulos, os apóstolos, que itinerantemente percorriam as estradas, os lugares, as cidades da Terra Santa, anunciando a chegada do reino, a chegada do Messias. O exemplo desse cego é muito bonito para nós, que também devemos cultivar uma fé firme, uma fé de adesão a nosso Senhor com toda coragem. Neste momento da nossa história, nós sabemos do quanto pessoas sofrem, se angustiam pelas perdas dos seus parentes, dos seus amigos, pelas dificuldades econômicas, trabalho, empresas falidas. Há muito sofrimento no mundo e estas realidades elas não podem cegar a nossa fé. Assim, prezado ouvinte, mesmo na dor, mesmo no grande sofrimento da sua vida, não deixe a sua fé esfriar. Eu tenho recebido testemunhos muito bonitos de pessoas que tiveram perdas enormes nas suas famílias, parentes, amigos que morreram, várias pessoas na mesma família, e estas pessoas, longe de fugir da fé, elas se aproximaram mais do altar de Deus. Estão mais propensas a um crescimento espiritual que as ajude a entender esta dimensão do sofrimento, da perda, criando uma ressignificação a partir do mistério da redenção de nosso Senhor para toda esta situação de dor e de sofrimento. É assim que os cristãos devem se portarem. Nós não podemos deixar que o sofrimento, as perdas, leve junto a nossa fé, a nossa esperança, o nosso sonho de vida. Cristão chora seus mortos no início, reza, oferece o santo sacrifício da missa em sufrágio dessas almas,
mas depois você organiza a sua vida, mesmo com a saudade, mesmo com a dor, mas nós temos nossas obrigações na família, na igreja, na comunidade, na sua paróquia, para realizarem. Daí é importante ter esta fé de Bartimeu, o cego que joga a capa fora, que joga fora a sua condição de cego e aceita que agora ele vai enxergar com o próprio olhar de Cristo. Curado, ele segue Jesus. Eu sei que muitas pessoas precisam da cura do sofrimento, da perda, dos parentes, dos amigos, as perdas também econômicas, de emprego e de muitas situações. A hora não é de desespero, mas de esperança, de fé e de muita confiança em Deus. Tudo vai passar e nós vamos ter um novo tempo, uma nova esperança, porque o nome de Jesus tem poder e o sangue dele nos purificou. Pai de bondade, diante de Jesus, teu Filho, na hóstia consagrada, nos sacrários de nossas paróquias, de nossas comunidades, queremos te apresentar nesta manhã todos que pediram as nossas orações, especialmente aqueles que estão cegos pelo sofrimento, pela não aceitação, pela tristeza, pela dor e pelas incertezas. Pai de bondade, que a força de Jesus Eucarístico, teu Filho amado que sofreu e morreu por nós, alcance o coração do ouvinte que sofre, do ouvinte que vive situação de grande solidão interior, medos, tristezas, fragilidade na fé, fragilidade psicológica. Dai, Senhor, a graça da cura a todos os que sofrem. Que o poder do teu Filho Jesus, que nós adoramos no Santíssimo Sacramento, nos sacrários das nossas igrejas, seja esta força e este alento para todos que pediram as nossas orações e que passam por essas grandes provações. Dai-lhes, Senhor, a paz e a santidade e a libertação de toda a escuridão de tristeza e dor. Assim seja. O bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conto com as suas orações e juntos, adorando Jesus no dia de hoje, na Eucaristia, nós vamos rezar por todos os que sofrem, por todos que são perseguidos por causa da fé. Até amanhã, se Deus quiser.